Pessoal, vamos lá, mais um vídeo aqui, vídeo importante, principalmente para o pessoal que estuda matemática básica, certo? Racionalização de radicais. Você começa a estudar lá por volta do nono ano, esperar essa moto passar, desculpem aí. Então você começa a estudar lá por volta do nono ano e passa o resto da sua vida precisando racionalizar radicais. Mas por que racionalizar radicais? Na verdade, isso é uma moda que surge quando ainda não existia calculadoras, porque quando você racionaliza, fica mais fácil de você efetuar a divisão, que você vai só aumentando as casas decimais do numerador e vai fazendo a divisão normalmente, né? Quando o número irracional está no denominador, aí você precisa começar todo o processo de novo, aumentar mais uma casa decimal e assim por diante. Então, a razão principal é por conta de facilitar nas contas, tudo bem? Vamos lá fazer aqui 3 exemplos, eu vou deixar um exemplo para vocês, tá? Olha só, primeiro exemplo aqui, ó, eu quero que você racionalize 1 sobre raiz de 5. Olha só, então quando você estiver precisando racionalizar, ó, quando for simplesmente dessa forma aqui, raiz quadrada, você quer racionalizar, no denominador tem uma raiz quadrada. Então você vai multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada que está embaixo, certo? Então, no caso, é a raiz quadrada de 5. Eu multiplico em cima e embaixo por raiz quadrada de 5, certo? Então, muito simples aqui, olha. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é da raiz de 25, né? Ó. Raiz de 25. E 1 vezes raiz de 5 é raiz de 5, né? E raiz de 25 é 5. Então, fica raiz de 5 dividido para 5. Então, nós temos aqui esse número racionalizado. Ou seja, você pegar 1 e dividir para a raiz de 5 é a mesmíssima coisa de pegar a raiz de 5 e dividir para 5. A gente só tem isso daqui escrito de uma forma diferente. Porém, se você for efetuar essa divisão aqui, aproximando com as casas decimais, fica mais fácil, porque aí você vai só aumentando as casas decimais e mantém o 5 no denominador. Tudo bem? Eu peço que você tome cuidado, pessoal, quando vocês tiverem algo desse tipo aqui. Quando embaixo não for uma raiz quadrada. Por exemplo, embaixo a gente tem uma raiz quarta agora, ó. Raiz quarta de 3. Então, eu vou tentar aqui, ó, dividir em cima e embaixo, ó, por raiz quarta de 3, ó. Multipliquei em cima por raiz quarta de 3. E embaixo também por raiz quarta de 3. Veja que eu preciso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, pessoal, para a gente não mudar, né? Quando eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor, o meu número continua valendo a mesma coisa, certo? Quando eu faço isso, pessoal, vai acontecer algo interessante aqui, ó. Olha só, vamos pensar logo a parte de baixo aqui. Olha, quando eu multiplico raiz quarta de 3 por raiz quarta de 3, eu vou obter raiz quarta, né? Raiz quarta de 9, ou simplesmente 3 ao quadrado. Aí aqui eu já vejo que tem um problema, por quê? A raiz quarta de 9, ela não é um número racional, é um número irracional, certo? Então não dá certo multiplicar tudo por raiz quarta de 3. Qual que seria a nossa ideia aqui? Eu vou multiplicar por raiz quarta de 3 elevado a 3, ó. Por que eu estou escolhendo exatamente 3 elevado a 3? Licença aqui, Júlia. Olha só. Porque quando eu faço raiz quarta de 3 elevado a 3, olha quem é que eu obtenho aqui embaixo, ó, que é onde eu quero me livrar do número irracional. Vai ficar raiz quarta de 3 elevado a quanto? Ó, aqui tem 1, né? Ó. 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 3 dá exatamente 3 elevado a 4. Como esse 4 é um número positivo, eu posso simplesmente me livrar da raiz, ó. Então, vai ficar aqui quanto? Simplesmente 3, certo? Então, eu preciso multiplicar em cima e embaixo pela raiz quarta de quanto? De 3 elevado a 3. Porque como aqui já tem expoente 1, quando somar com expoente 3 dá expoente 4. Então, eu preciso escolher esse número que fica aqui debaixo do radical, de tal modo que o expoente dele, somado com o expoente desse número que eu quero racionalizar, dê exatamente o valor da raiz quarta aqui, ou raiz quinta, depende do que você esteja aí querendo racionalizar. Tudo bem? Pronto, e em cima é de graça, né? Fica 2 vezes raiz quarta de 3 ao cubo, né? Então, 2 vezes raiz quarta de 3 ao cubo. E aqui está racionalizado. Tudo bem? Está totalmente racionalizado. O que é que significa racionalizar? É você tornar o denominador racional. Por isso que a gente chama aqui de quê?
racionalização de denominadores, tornar o denominador racional. Beleza? Fazendo aqui agora o exemplo C, ó, quando você tiver uma expressão desse tipo aqui, o que é que você pode fazer? É multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado de baixo. Se é 1 mais raiz de 7, eu vou multiplicar por 1 menos raiz quadrada de 7. Beleza? E em cima eu vou multiplicar pela mesma coisa, 1 menos raiz quadrada de 7. Certo? Eu quero que você perceba que embaixo a gente tem um produto notável, um produto da soma pela diferença. Então, se eu tenho A mais B que multiplica A menos B, isso é simplesmente A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, está aqui ó, A mais B e está aqui A menos B. Então, eu caí exatamente nesse caso desse produto notável. Então, eu posso simplesmente fazer essa multiplicação ganhando aqui esse tempo. Né? Ó, 1 ao quadrado dá 1, né? Menos raiz de 7 ao quadrado. Tudo bem? E em cima eu vou distribuir. Ó, multiplica esse para cá, multiplica esse para cá. Né? Vai ficar 1 vezes 1 dá 1, 1 vez raiz de 7 dá raiz de 7. Olha a relação de sinal, tá? Raiz de 5 vezes 1 dá raiz de 5, portanto fica menos raiz de 5. Menos por menos dá mais, ó. Vou multiplicando esse por esse, né? Ó. Vai ficar mais raiz de 5 vezes raiz de 7 dá raiz de 35, né? Como eu tenho esses dois valores positivos, a raiz de A vezes B, a raiz de A vezes raiz de B, né? Ó. Raiz de A vezes raiz de B é simplesmente raiz de A vezes B. Agora, lembrando que AB maiores ou iguais a zero. Com número negativo, esse resultado não vale. Eu já fiz até vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Então, esse negócio de que pode transformar o produto das raízes na raiz dos produtos só vale para valores positivos, certo? Dá para dar uma ajeitadazinha aqui ainda, pessoal? Ó, vai ficar 1 menos raiz de 7, menos raiz de 5, mais raiz de 35, né? Tudo isso dividido por menos 6, percebem? Ó? Porque ó, raiz de 7 ao quadrado é 7. Porque raiz de 7 vezes raiz de 7, como 7 é positivo, fica 49, né? 7 vezes 7, 49. Então, extrair a raiz de 49 dá 7. Então, fica 1 menos 7, que na verdade é menos 6. A gente ainda poderia reescrever isso daqui, ó, multiplicando tudo por menos 1, ó, certo? Como é que ficaria multiplicando tudo por menos 1? Ficaria raiz de 7 mais raiz de 5 menos raiz de 35 menos 1, ó, certo? Tudo isso aqui dividido por 6 positivo, ó. Eu multiplico em cima e embaixo por menos 1. Tá? Então, quando você está fazendo racionalização, o que você está fazendo são manipulações de modo que o número não mude o valor, mas ele fique com a cara diferente. Então, você olhar para esse número aqui é a mesma coisa de olhar para esse número aqui embaixo, certo? Lembrando que o 1 trocou de sinal, raiz de 7 trocou de sinal, raiz de 5 trocou de sinal, raiz de 35 trocou de sinal e o 6 trocou de sinal. Multipliquei em cima e embaixo por menos 1. Multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor, não altera o valor deste número. E agora eu quero que vocês digam aqui nos comentários como é que eu faço essa letra D. Tudo bem? Então espero que vocês tenham gostado. Deixem aquela curtida, se inscrevam no canal. Júlia, manda abraço pro pessoal aí, dá tchau. Dá tchau. Valeu, tchau, tchau e até mais.